Tá gravando. Então tá bom. Beijo. Com Deus, viu? Tchau, menino. E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos fazer agora uma revisão da segunda parte da disciplina, que abrange as aulas número 6 até a número 10, né? Então, basicamente, é a partir do capítulo, metade do capítulo 3, né, do capítulo 4 e capítulo 5 do nosso material. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente viu, basicamente, no conteúdo dessas 5 aulas? A gente viu técnicas de modelagem de interface, né? A gente viu técnicas de avaliação de interface. A gente viu um pouco sobre acessibilidade na aula número 9. Denis, pode sair, eu vou Na aula aí. número 10, a gente viu especificamente a acessibilidade voltado para web. Beleza? Muito bem. Dentro das técnicas de modelagem de interface, como o nome está falando aqui, modelagem de interface, a gente vai criar modelos de uma interface que a gente vai ter no nosso software, no nosso sistema, no nosso site, né? E existem duas técnicas principais que a gente viu. Uma é chamada The Bridge, né? E uma outra é chamada User Centered Design, ou seja, design centrado no usuário. Essa segunda aí, ela é mais relevante porque ela estende a aplicação dela, assim, estende para outras áreas de produção, de criação de produto, tá certo? Criação de produto, de serviço. Então, existem várias outras áreas, como a área da comunicação social, a área da arquitetura, a área da engenharia. Elas têm as suas técnicas de design centrado no usuário, tá certo? E utilizam basicamente os mesmos conceitos que a gente viu durante as nossas aulas aqui, tá certo? Então, na verdade, eu acho que a nossa área de TI, de desenvolvimento, ela que estende da área principal aí, de outras áreas, que elas é que eram as geradores desse conhecimento. Beleza? Além da avaliação de modelagem de interface, a gente viu, além das técnicas de modelagem de interface, a gente viu a parte de avaliação de interface. Ou seja, uma vez que você tem um site, você tem um projeto, você tem um sistema, como que a gente pode avaliar esse objeto aí, se ele é realmente acessível, usável, etc, etc. Então existem técnicas. Uma das técnicas é chamada de avaliação heurística, proposta pelo Jacob Nielsen. E uma outra técnica que a gente viu aqui foi os famosos checklist, tá certo? A gente também viu a classificação por cartas, né? A gente viu técnicas aí de modelagem, como por exemplo, até mesmo de projeto, como brainstorm. A gente viu classificação de cartas no caso de modelagem de interface. A gente viu os diagramas de interação, tá certo? A gente viu a prototipação rápida, a prototipação de alto detalhe, de poucos detalhes. A gente viu a prototipação em papel, né? A gente viu a avaliação de interfaces com modelos reais. A gente viu a avaliação de interface na questão de onde que ela é feita, por que que ela é feita, onde que ela é feita, em qual momento do projeto que ela é feita. Lembra que a gente viu lá, olha, eu até dei um exemplo, com esse laboratório aqui, dessa forma como está montado, eu nunca vi. Eu já vi muita avaliação de interface junto com o usuário, utilizando o computador dele, dentro do escritório dele, esse tipo de coisa, tá certo? Isso tudo a gente viu dentro de avaliação de interface, né? Dentro do design centrado no usuário, a gente viu principalmente que isso daqui tem muito relação com a UML, né? Deixa eu trocar a caneta aqui. Ele tem muita relação com o UML e tem aqui interfaces aí, né? Com os casos de uso da UML, tá certo? Principalmente, né? Os casos de uso são aqueles diagramas que tem o bonequinho lá, né? O stickman, tá certo? Ele relacionado com determinado caso de uso. Esse caso de uso junto com o ator ali, ele representa um cenário que a gente pode muito bem testar ele como uma interface, né? E fazer a avaliação disso.
E basicamente, quando a gente tem um sistema a ser feito, a gente vai desenvolver as interfaces baseado nos papéis de cada usuário, tá certo? Desculpe. A gente também viu aí no último capítulo a questão de acessibilidade e acessibilidade na web. A acessibilidade é um assunto que está ficando cada vez mais popular, mais comum. A gente tem escutado muito nos jornais, aí, na televisão, tá certo? Porque é uma forma de deixar acessível vários tipos de situações, inclusive de comunicação, de telecomunicação, né? Conforme a lei brasileira, deixar acessível isso para todos, tá certo? Então a acessibilidade trata muito disso, né? De pegar pessoas, por exemplo, que têm alguma necessidade especial e deixar claro, límpido, transparente um processo de inclusão dessas pessoas com as outras, entre os sistemas, dentro dos projetos, enfim. É um assunto bastante discutido, bastante grande e que a gente viu um pouquinho só durante as nossas aulas, né? Muito bem. Algumas questões, vou colocar algumas questões aqui para a gente conversar, para a gente ir discutindo, mas uma questão de discussão. Para que servem essas questões aqui? Elas servem basicamente para a gente discutir os resultados, os tipos de respostas, enfim, tá certo? Olha só, a avaliação, né, da interface ou seja, ela é realizada quando a interface ainda não foi implementada, tá certo? Se ela não foi implementada, então ela só pode ser formativa, né? Sumativa está errado, então a gente tira essa... Somativa significa o quê? Ela vai sendo incrementada, né? Então não é o caso aqui. Heurística cai fora, formativa tudo bem, e paliativa também a gente cai fora. Quer dizer, nós temos duas alternativas aí. Vamos ver, a avaliação analítica da interface, ela é formativa, ou seja, ela é realizada quando a interface ainda não foi implementada, tá certo? Então essa alternativa B aí, ela está bastante interessante, tá certo? Então ela não é heurística. Heurística é aquela avaliação feita por aqueles 10 itens do Jacob Nielsen, tá certo? Então nesse caso aqui, a gente pode utilizar a B como a nossa resposta interessante, a melhor resposta. Olha só, João está trabalhando em uma atividade conduzida pela equipe de projeto de um novo sistema, na qual deve organizar uma pilha de itens em grupos e em seguida nomear os grupos criados, ou seja, você está discutindo ali junto com uma equipe, tá certo? E você tem grupos, né, de papéis ali que você vai depois nomear esses grupos. Você vai organizar em grupos e vai colocar, esse daqui é o grupo financeiro, essa parte aqui é do contas a pagar, aqui é do contas a receber, etc. O objetivo da tarefa atribuída a João é ajudar a equipe a definir a estrutura de menus hierárquicos a ser criada para essa nova aplicação. A gente está fazendo o que aqui? A gente está fazendo uma modelagem de interface, né? O procedimento aplicado nessa situação é denominado qual, né? Brainstorm. Sim, né? O brainstorm, ele faz parte de várias outras técnicas, certo? Então, quando você colocou a equipe e a equipe está discutindo as possibilidades, as ideias, as críticas, etc, etc, isso é um brainstorm. Só que durante a descrição da pergunta, ele está falando, ó, a gente pegou as ideias, agrupou e deu nome nesses grupos. Então, vai além do brainstorm, entendeu? Indo além do brainstorm, a gente tem outra possibilidade. Então, o brainstorm, ele é a primeira parte aqui. Então, por isso, eu acho que eu tiraria isso. Teste de usabilidade? Talvez. Card sorting, né? O que é card mesmo? Cartões. Sorting, classificação. Classificação de cartões. Ó, segura esse cara aí que essa alternativa aí é boa. Debridge. Debridge é um método de projeto de interface, né, na verdade. Então não é muito bem isso daqui. A gente está falando mais de modelagem, né? Projeto centrado no usuário. Ó, projeto centrado no usuário e Debridge faz parte do mesmo tipo de técnica, tá certo? Pessoal, embora seja assim, o Debridge, o projeto centrado no usuário, faça aquela atividade ali,
e isso ficaria um pouco confuso, eu iria na alternativa C. Tá? Porque aqui, nessa alternativa, ele está dizendo claramente, o card sorting, para que ele serve? Lembra disso? Você tinha várias ideias, que você ia, por exemplo, agrupando. Esse aqui é um tipo de ideia. Esse daqui é um outro tipo de ideia. Você vai agrupando, se agrupa esse aqui também. Né? E isso é resultado de brainstorming. Né? Então as pessoas vão falando, um analista ali vai organizando as ideias. Aí pode falar assim, bom, esse grupo aqui, eu vou chamar ele de contas a receber. Né? Vou chamar isso daqui de contas a receber. E ele está falando aqui, pessoal, principalmente o seguinte, ó, definir a estrutura de menu. Tá certo? Contas a receber. Aqui a gente teria o contas a pagar. Aqui a gente teria o controle de cheque. Aqui o cadastro de fornecedores, por exemplo. Faz parte de tudo isso aí de um sistema financeiro. Tá certo? Então, por ele ter falado do agrupar os itens, ter falado de estrutura de menu, eu não tenho dúvida que card sorting é a nossa resposta. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é a resposta correta. O The Bridge, do projeto centrado no usuário, também tem essa atividade. Só que do jeito que ele falou aqui, tão específico, a gente tiraria as outras questões e deixaria só o card sorting mesmo. Beleza? Vamos para frente. Assinale a opção que não expressa um princípio de projeto de interface com o usuário. Tá certo? Não expressa. Reduzir a demanda de memória de curto prazo do usuário. Né? Basear o layout visual em uma metáfora do mundo real. Né? Permitir que a interação com o usuário seja interruptível e possa ser desfeita, que é o famoso undo, né? Desfazer. Estabelecer defaults, ou seja, padrões para escolhas e preenchimento de formulários que façam sentido para o usuário. Eu acho que não. Mostrar informações completas a priori, permitindo que o usuário reduza o nível de detalhes desejado. Não sei. A gente tem aqui, então, a opção que não expressa um princípio de projeto de interface com o usuário. Dentro delas aqui, qual que você escolheria? Tá certo? Uma delas aqui, pessoal, ela faz muito referência às heurísticas do Nielsen. Tá certo? Então, veja bem. É uma pergunta que você tem que dar uma estudadinha na disciplina, lembrar quais são os projetos de interface, que as técnicas de projetos de interface que a gente viu, tá certo? Para a gente poder responder. Nesse caso aí, eu colocaria a letra A. A letra A, ela fala de uma das, veja, não expressa um princípio de projeto de interface com o usuário. O que a letra A fala? Reduzir a demanda de memória de curto prazo do usuário. Beleza, isso aqui a gente viu durante a disciplina. Perfeito. Eu lembro exatamente disso, Fabiano. Não sei o que. Ótimo. Só que você viu isso daqui lá na parte de avaliação de interface dentro daqueles itens de heurísticas do Nielsen. Tá certo? Uma daqueles itens lá é exatamente isso. Aqueles itens fazem parte de avaliação e não de projeto de interface. Olha só como tem umas pegadinhas, mas são umas palavras aí que podem nos confundir. Tá bom, pessoal? Vamos para frente. O que você entende por tecnologia assistiva no âmbito de interface, interação homem-computador, né? Ou interface humano-computador? Cite exemplos. Tem uma tirinha de um personagem chamado Calvin, tá certo? E eu acho ele fantástico, fantástico. Porque ele é muito inteligente e o pai dele é um cara muito certinho e tal, e o pai dele sempre fica falando do sistema e tal, não sei o quê. E tem uma certa tirinha lá que ele está respondendo, fazendo uma tarefa de classe, e é mais ou menos uma pergunta assim, explique a primeira lei de Newton com suas próprias palavras. Né? Aí no próximo quadrinho mostra ele explicando. Enfim, ele inventa as palavras dele lá, e no final ele vira para o leitor e fala assim, eu adoro essas brechas no sistema, tá certo? Por quê? Porque a pergunta estava bem clara ali. Explique a lei de Newton com as suas próprias palavras, né? Ele inventou as palavras dele e explicou, tá certo? Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque essa pergunta aqui, ela tem mais ou menos essa história. O que você entende por tecnologia assistiva? Só aí já ia dar problema. Você entende? Já entendo isso. Se está certo ou errado, eu não sei. Só que olha só,
ele pega aqui, ó, no âmbito de IHC. Então, por causa disso, a tirinha do Calvin não serve para isso. Agora, uma pergunta mal formulada seria assim, ó, o que você entende por tecnologia assistiva? Só, mais nada. Só que aí você tem que conceituar isso. No caso, eu coloquei no âmbito de interface ao computador. Beleza? Muito bem, cite exemplos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que é tecnologia assistiva? Você lembra disso? Lembra que quando a gente falou de acessibilidade, inclusive tinha uma figura, duas figuras na verdade. Uma primeira figura tinha um monte de garfo, faca, equipamentos, por exemplo, chave de fenda, que ele tinha uma adaptação ali na forma de você segurar esses equipamentos aí, né? Então a tecnologia ali se dava na forma de um equipamento para você poder segurar o garfo e a faca. Na outra figura, a gente viu que a pessoa tinha dificuldade com a mão, ela era envolvida por um dispositivo que ele tinha mais ou menos um martelo, com essa caneta aqui assim, né? E o martelo servia para ele poder procurar as teclas no teclado e que o teclado também era adaptado. Tecnologia assistiva. A gente pode dar um exemplo assim mais tecnológico, vamos dizer assim. Os browsers que leem o conteúdo da internet é uma tecnologia assistiva. Lembra do Stephen Hawking, que ele está envolvido com tecnologia assistiva para andar, para poder falar, para poder escrever, tá certo? E deve ter, para falar, né? Falei? Então, ele está envolvido com tecnologia assistiva ali. Essa tecnologia auxilia ele a se comunicar com as pessoas, principalmente, que é o maior vontade de um cientista é poder se comunicar, mostrar para o mundo as suas ideias, né? Então a tecnologia assistiva ela serve para isso, né? Para colocar a pessoa ali no contato, deixar o contexto mais acessível, tá certo? Deixar a pessoa em contato com o mundo da mesma forma que eu e você, por exemplo, que não tem uma deficiência assim notável, né? Isso tem que ser para todos, disponível para todos, né? Bom, vamos responder aqui. Tecnologia assistiva, ela refere-se a qualquer tecnologia utilizada por indivíduos com deficiências para ajudá-los na realização do quê? De tarefas que seriam mais difíceis, né? Ou até mesmo impossíveis. A gente viu isso na aula. Sem o auxílio dessas tecnologias, né? A tecnologia assistiva pode incluir dispositivos como hardware, software e periféricos que ajudam as pessoas a compensarem suas deficiências no acesso aos computadores ou outras tecnologias, né? O leitor em braille, o leitor de tela, o voice over, o Vision do Windows, todos eles são softwares que vão ajudar a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo. Como um exemplo aqui, ó, uma pessoa com movimentos de mão limitados pode recorrer a um teclado com teclas maiores ou ao mouse especial para interagir com o computador, né? O Stephen Hawking, por exemplo, o mouse dele é o olho, né? Ele olha para onde ele quer dentro de um teclado que ele tem numa tela, tá certo? Ele olha para onde ele quiser na tela lá e pisca. E essa piscada dele, enquanto ele puder piscar, ele vai, é como se fosse o clique do mouse, tá certo? Eu não sei, a gente tem que acompanhar muito a história dele, principalmente a vida mais atual dele, porque eu não sei, se ainda ele tem, isso eu não sei, vocês por favor depois dá uma olhadinha, eu não sei se ele ainda tem a capacidade de piscar, porque o tipo de doença dele é uma doença degenerativa, ele vai limitando todos os movimentos dele, então eu não sei se ele ainda consegue piscar, eu acho que sim, tá? Mas uma vez eu li alguma coisa assim, que eles têm um equipamento já preparado para ele, quando ele parar de piscar, ele consegue ainda se comunicar, muito bacana, né? Bom, para a gente terminar, a gente tem mais uma questão aqui. No contexto da World Wide Web, né, o que se preocupa em maximizar a habilidade de todos os usuários acessarem informações, serviços e recursos? Qual a palavra que completa o texto acima, né? Acessibilidade, né? Transparência, informação, ergonomia ou avaliação. Preocupa-se em maximizar a habilidade de todos os usuários. Não tem o que falar, né? A gente está falando aqui de acessibilidade, tá certo? Então essa aqui é a nossa resposta para essa pergunta aí. Existem várias provas que tratam dessa forma de resposta, né? Ele deixa um espaço ali
e coloca ali qual que é a melhor palavra para a gente poder utilizar. Então, nesse caso aqui, é bem claro, né? A gente falou muito dessa questão de acessibilidade e ele é que completa esse espaço. Tá certo, pessoal? Bom, em termos de questões, são essas. Eu só vou voltar aqui dos nossos tópicos dessas aulas de número de 6 a 10. Tá certo? A gente viu esses tópicos aqui. Antes de começar aqui, né? As questões, pessoal, elas servem principalmente para a gente poder fazer esse tipo de discussão. Não se preocupa no nosso âmbito aqui de revisão de, essa aqui está correta, essa aqui não, enfim. O nosso objetivo aqui é poder colocar a questão para discussão mesmo, tá certo? Se tiver alguma dúvida, você manda pergunta para o professor, a gente vai responder e tal, mas a questão é levantar essa discussão mesmo, tá certo? Esse é o grande objetivo das questões lá, baseado nos tópicos que a gente viu durante essas aulas, de 6 a 10, né? A gente viu vários tipos de técnicas, né? Se a gente puder fazer um resumo o que basicamente a gente viu durante as aulas, e enfim, qual é o objetivo principal da disciplina? É fazer software mais usável, né? É usar essas técnicas que a gente fez, a discussão que o material faz, e não usar isso aí como ponto final, né? São apenas pontapés aí, ou seja, um estudo maior para vocês, principalmente que estão entrando no mercado de trabalho, se já não estiverem, né? E lembrar desses conceitos aqui na hora da criação de um software. Muitas vezes a gente já começa um software com ele estourado em tempo, estourado, né, em prazo, né? Eu ia falar, estourado em recurso, estourado em cronograma. Normalmente o cliente quer, o cliente do software, na verdade, ele quer um negócio para ontem. Então especifica mal, ele não sabe passar, aí a gente tem que intervir enquanto analista para a gente poder tirar deles os requisitos, né? A qualidade do software, que vocês devem ter visto em outra disciplina, ela é exatamente isso. Fazer com que o software que a gente desenvolver, ele esteja de acordo com os requisitos do usuário. Beleza, só que aqui as nossas preocupações, além dos requisitos funcionais, a gente está trabalhando aqui com os requisitos aí um pouco mais internos do software, né? Uma coisa é fato, tem uns autores que a gente utilizou para desenvolver o livro que fala que a interface é o software, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que se a pessoa olhar para o software e não ter aquela empatia, não gostar do que está vendo, ele não vai utilizar depois. E isso é, de uma certa forma, um fato, né? Existem sites de compra na internet que eu evito porque eu não gosto da interface. Eu quero procurar um determinado produto, né? Por exemplo, um tênis. Vamos imaginar que eu quero pegar um tênis aí de corrida, etc. Aí com os filtros que o site me coloca lá, eu já não uso mais ele porque ele não dá toda opção. Às vezes você vai lá, coloca o filtro que você quer, manda procurar, aí de repente você quer fazer um outro filtro baseado naquela primeira consulta, e aí ele apaga todo o filtro. Enfim, tem vários tipos de situações aí. Então, principalmente essa questão de usabilidade, ele trata de uma certa hora, e principalmente nas heurísticas aqui de avaliação, que ele trata aí da questão do uso do software, né? E outra, a questão de usabilidade, ela é tão importante que se o teu software estiver sendo avaliado por uma equipe de auditores da ISO, a usabilidade com certeza vai ser um item de avaliação, tá certo? E aí você vai ter que, imagina você como projetista do software, ou pessoa que faz parte da equipe do projeto. Legal. Pergunto para você, como que você vai tornar o software que você está desenvolvendo dentro dos padrões da ISO? Onde você começaria? Tá certo? Então, com qual critério que você vai chegar junto ao auditor lá e falar, não, ele obedece às questões de usabilidade por causa disso e disso. O que são esses itens que eu estou falando? De repente, é uma heurística. Tá certo? Uma das mais utilizadas, comentadas e assim, citadas nos artigos aí é a heurística do Nielsen, tá certo? Mas será que não existem outras, mais fáceis, mais adequadas ao tipo de projeto? Será que a heurística que está aqui ela equivale, aliás, ela é aplicável em qualquer tipo de projeto? Tá certo?
será que quando a gente vai desenvolver um novo software e a gente vai modelar a interface, a gente segue as técnicas que a gente encontrou dentro do debug ou do design centrado no usuário? Né? Qual delas você vai utilizar? Se eu fosse perguntar para você, meu amigo, você projeto aí de desenvolvimento de software? Sim, tá? Qual que é a técnica de modelagem que você utiliza aí no seu projeto? Certo? E aí, o que você vai falar? A gente não utiliza isso. Né? Não, a gente usa o design centrado no usuário. Ótimo, legal, beleza. Mas por quê? Por que você utiliza? Não, porque estava no material. Não é por isso. Tá certo? O design centrado no usuário, a gente viu que ele tem uma forte ligação com o ML. Aí você pode responder assim, não, e a nossa equipe, a gente trabalha com o ML. A gente trabalha fazendo os casos de uso, a gente faz o diagrama de classe, o diagrama de atividade, o diagrama de colaboração, diagrama de componentes, a gente faz o diagrama de atividade, não sei se eu falei já. Mas, enfim, a gente usa o ML de cabo a rabo. Bom, se é assim, você sabe mexer com o caso de uso. Se você sabe mexer com o caso de uso, você sabe mexer com o caso de tarefa. O caso de tarefa é uma das técnicas utilizadas aqui dentro do design centrado no usuário. Uma das técnicas, ele fala que para você poder fazer o design centrado no usuário, você tem que saber quem que é o usuário e qual que é o papel dele dentro de um cenário. Tá certo? Então, gerente financeiro. O que o gerente financeiro faz? Né? Ele controla quantos a pagar, quantos a receber por meio do quê? De relatório. Então nós temos que montar uma tela de relatório para o cara. Tá certo? Então a gente vai ter que ter aqui, dentro do gerente financeiro, a gente vai ter aqui acesso a relatório. Que relatório que é? Relatório de contas a pagar, relatório de contas a receber, relatório de contas de cheque. Tá certo? E isso é design centrado no usuário. Por que não usa o debridge? Né? Por que não usa esse outro método aqui? É bom também, muito comentado também. É aquilo que eu falei durante a aula. É importante utilizar? Muito. Agora, qual? Depende do teu projeto. Depende do grau de estudo que você fizer aqui, da avaliação que você faz desse método, da avaliação que você faz desse método, por aí vai. Tá certo? Avaliar a interface é um negócio fundamental. Fundamental. Eu tenho certeza que aquele vídeo que a gente assistiu na aula número 10, do menininho lá na FENAC, lá em Portugal, mostrando o Windows, para o menino poder mostrar aquilo lá, deve ter uma equipe muito grande por trás para poder avaliar a interface. Como que será que a Microsoft avalia a interface? Uma coisa que a gente não pode falar é que a interface dos caras é ruim. De jeito nenhum. Eu acho, pelo menos para mim, é muito bacana, inclusive. Tá certo? Eu não sou um usuário 100% Microsoft. Eu tenho muita coisa que eu faço no Linux. Muita coisa mesmo. Meu dia a dia é Linux. Eu só uso Microsoft para usar o Office, para utilizar o Camtasia para gravar aula e para brincar em alguns joguinhos lá que não roda no Linux. Tá certo? O resto é tudo Linux. Programação no Linux, a parte de projeto no Linux, tudo faço lá. Tá certo? Mas em termos de interface, o Windows, principalmente o Mac, é imbatível. Interface. Uma outra forma que vocês podem ver a interface assim, de uma maneira hollywoodiana é no filme do Steve Jobs, né? Aquele que o ator é o Ashton, esqueci o nome dele, aquele que foi casado com a Demi Moore, né? A parte da feminina a gente lembra. Uma parte do filme lá, ele mostra uma incrível preocupação do Steve Jobs com a parte de interface. Ele tem lá o Elisa, que é um computador que eles estavam lançando após o Apple II, né? Assim, a preocupação que ele tem com a interface, com as fontes, inclusive o momento de uma briga na hora do filme lá, é muito assim, é muito nítido aquilo, né? O pessoal está falando que eu estou dando spoiler do filme, né? Mas não é bem isso não, né? Só estou comentando lá, esse filme já é antigo, né? Mas a preocupação com a avaliação da interface é muito importante, tá certo? O interessante, pessoal, é que por mais que eu tento mostrar isso para vocês, a importância, muita gente sequer sabe que existe, né? Não bota muita fé nisso, tá certo? Eu não vou usar isso daí não, eu preciso entregar o software logo. A questão das cores, a parte de acessibilidade, alguém que é daltônico, tá certo? Não vai ver a cor. Tem gente que não vê o vermelho, o verde, o azul, enfim, você vai colocar uma tela toda em azul lá, tem que ficar esperto com isso, tá certo? Quantas vezes a gente não entregou o site
projeto sem se preocupar, com essa despreocupação. Então a gente espera que vocês que estão saindo daqui a pouco para o mercado de trabalho tenham esse tipo de preocupação para que novos projetos venham e sejam mais usados utilizando as nossas técnicas que a gente viu durante as aulas. Beleza, pessoal? Para mim foi um prazer. Até mais.